Olá, meu nome é Kleber Moraes, eu sou diretor-geral da AWS Brasil e gostaria de dar as boas-vindas ao nosso segundo vídeo da série da AWS no SAP Now. Hoje eu tenho a honra de ter um convidado muito especial, o Aspen, diretor de tecnologia da BR Distribuidora, que vai contar um pouco sobre o processo de migração do SAP para a nuvem que a BR fez junto com a AWS e a Accenture. Aspen, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo, e eu queria começar perguntando para você se você podia contar um pouco para a gente sobre a BR Distribuidora, os diversos negócios que vocês têm e o momento atual que vocês estão vivendo como uma empresa privada. Kleber, primeiro agradecer o convite, né? Uma honra poder participar conjunto com você, com a AWS, né? E falo em nome de todo o time BR, essa oportunidade. E realmente a BR está num momento bastante interessante, né? Gratificante e ímpar, né? De transformação cultural e só para não perder, né, a expressão do momento, de transformação digital. A BR é uma empresa que nasceu lá em 1971, desde o ano passado uma empresa privada, né? A Petrobras vendeu uma boa participação, então é uma empresa privada, de natureza privada atualmente, e a BR segue, né, como a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes no país, né, somos líderes, né, temos a maior infraestrutura logística, com 95 bases, são 13 depósitos de lubrificantes, 99 postos de abastecimento de aeronaves, né, a maior rede de postos, com mais de 7.700 postos, a franquia de conveniência BR Mania, com mais de 1.200 lojas, né, a franquia de lubrificação Lubrax Mais também com 1.600 franquias, um programa de fidelidade, enfim, a gasolina de maior octanagem no mercado, que também é muito orgulho para a gente. Então, é uma empresa que tem vários negócios, né? A gente costuma dizer que são várias empresas dentro da mesma empresa, e eu acho que todos conseguem imaginar o tamanho do desafio de fazer a transformação de uma empresa desse tamanho com negócios tão distintos, né? Mas, bem, me fala um pouco como é que foi o processo de decisão dessa migração em massa para a nuvem. Acho que quais foram os drivers que levaram a essa decisão, incluindo sistemas críticos como o SAP, e um pouco de por que você escolheu a AWS para ser um parceiro seu nessa jornada. Dá para dizer que o nosso processo ele foi bastante robusto, né? E começamos, obviamente, tentando entender o que funcionaria e, eventualmente, se alguma coisa não funcionaria na nuvem, né? A nossa arquitetura do SAP está baseada em RISC, né? Só para dar uma noção aqui do tamanho do desafio dessa migração, né? Uma questão que é muito natural é imaginar, bom, mas será que realmente vai ter economia, não vai ter economia? O que a gente faz com a infraestrutura existente que a gente já tem, né? Qual é o destino que a gente dá para esses equipamentos? E uma questão também muito importante, sensível na nossa avaliação, foi entender como é que a gente conseguiria recapacitar, né, todo um time acostumado a operar de uma determinada maneira e que a gente sabia que a migração para a nuvem seria necessário, né, um reskilling aí de todo o nosso time técnico. Mas fazendo toda essa avaliação, e é importante dizer, né, que obviamente que além da AWS avaliamos ali o principal, né, competidor ali da AWS dentro desse processo, o que acabou ajudando, né, de trazer uma robustez técnica para o time, que no início tinha uma preocupação com a mudança, mas conseguimos mostrar para a companhia e, obviamente, para o time técnico, para as áreas de negócio, e que essa migração para a nuvem seria um elemento chave para sustentar o nosso crescimento, né? A nossa estratégia de crescimento. E aí só, como a gente está falando de uma empresa de combustível, né, tentando fazer aqui uma analogia, né, com o automobilismo, que muita gente gosta, né? É lógico que um carro, por exemplo, de 300 cavalos, ele é muito bom, né? Ninguém questiona que um carro de 300 cavalos é algo muito bom. Só que a gente está falando de uma corrida de Fórmula 1, em que o mercado está muito dinâmico, está muito ágil, então não dá para entrar na Fórmula 1, né, com um motor de 300 cavalos. Então, a gente entendeu o que precisava para ter agilidade, para trazer a inovação e para rapidamente provisionar, né, os ambientes necessários para as experimentações que as áreas de negócio pretendiam fazer, a gente precisava dar esse passo. Então, outra palavra que a gente tem usado bastante, né, dado todo o desafio que a gente teve a coragem de tomar essa decisão da migração. Então, tem sido uma experiência ao mesmo tempo desafiadora, mas muito recompensadora essa parceria com a AWS. Um ponto que você comentou, Aspen, é essa coragem. Essa coragem de mover é um desafio que a gente tem
tem ajudado esses clientes. E me conta, qual foi a sua experiência sobre a parceria da AWS, a SAP e a Century, nesse processo de transformação da BR? A palavra-chave você já comentou, Kleber, que é a parceria, né? Acho que a gente não pode esquecer o momento que a gente vive, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, né? As pessoas tendo que se habituar também a trabalhar de uma forma diferente, remota, embora, né, isso foi outra coisa que a gente conversou muito aqui internamente, os times de TI naturalmente já estivessem habituados a trabalhar, né, eventualmente remotamente, ou a turma ali diretamente ligada à infraestrutura. A gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa, estão sempre acionada, né, fora dos horários tradicionais, mas virar uma empresa inteira para o modelo remoto, acho que falar o óbvio aqui para todo mundo de que bastante desafiador. Então, a parceria foi fundamental nesse momento e eu acho que cabe destacar muito que, apesar de todo esse desafio da pandemia, a gente não alterou o cronograma que a gente tinha planejado, né? Apareceram desafios adicionais, com uma comunicação muito eficiente, muito rápida e transparente, né, com todas as empresas. Importante lembrar também que a gente está falando de uma composição de times, né, de técnicos nossos e de todas essas empresas aqui no Brasil, técnicos, né, AWS nos Estados Unidos, a equipe da SAP também na Alemanha, equipe Accenture aqui no Brasil e na Índia, enfim. Então, além de toda a questão aí já naturalmente complexa dessa migração, a parceria foi fundamental para que a gente fosse muito bem sucedido numa empreitada, de novo, muito desafiadora. E, Aspen, a gente deve ter, nesse momento aqui, dezenas ou centenas de CIOs como você, escutando. E eu queria, o que você pode dividir com eles de quais foram os seus desafios, insights e aprendizados durante esse processo? O principal desafio foi, de fato, a gente dar os primeiros passos rumo à tomada de decisão, né? Porque antes de levar esse assunto, né, à própria diretoria da companhia, foi necessário um trabalho, diria assim, um trabalho de base com os times técnicos, porque a primeira vez que a gente trouxe a conversa, né, e se a gente migrasse para a nuvem? Porque, querendo ou não, as equipes, né, já estavam muito habituadas a associar a robustez da infraestrutura, né, a manutenção de sistemas críticos a uma arquitetura que não é que não funcione, está aí, até hoje funciona, muitas empresas, a gente mesmo, né, opera nessa arquitetura, mas tá bom, está no momento da gente se provocar e entender. A pergunta original é por que não? Né? Né, para cada resposta não positiva da gente avançar na conversa, eram colocadas outras 3 perguntas tentando explorar, mas de onde vem essa certeza de que não é possível? Então, aos poucos, né, e aí eu volto à parceria desde o início com a própria AWS, né, de pouco a pouco trazendo elementos, né, a gente fez um movimento também de começar uma experimentação, né, de alguns ambientes, mas a gente sabia que a decisão que a gente queria tomar e que a gente precisava tomar era uma decisão de verdade, de olha, não dá só para beliscar um pouquinho e ficar com aquele à vontade de, pô, mas se a gente fosse... Não, a decisão que a gente precisa tomar é vamos ou não vamos, e obviamente a melhor maneira de seguir. Então, esse trabalho de mudança, né, cultural da equipe foi muito importante e obviamente que conseguir colocar para as demais áreas da companhia de que, olha, teremos um momento aqui que não vai ser fácil, né? Toda a virada de chave, toda a migração de ambientes e sistemas traz desafios naturais, mas a empresa acreditou e desde sempre tivemos também um patrocínio muito forte, né, dos meus pares na diretoria da empresa, de que era um movimento necessário para que a gente, se não largasse na frente, né, porque quando a gente se compara com outras empresas que nasceram digitalmente, né, aí obviamente que não tem como comparar, mas quando a gente olha o nosso tamanho, nossa infraestrutura legada, dá para dizer sim que a gente foi bastante corajoso de largar na frente e de superar os desafios. E é muito bom de ouvir da equipe técnica que em algum momento tinha um receio da migração, falar coisas do tipo de, pô, não quero saber de outra vida, né? Porque a velocidade, a agilidade do provisionamento de ambiente, por exemplo, quando a gente pensa, porque a gente... Né, falando aqui das mudanças que a gente viveu, além da questão
do modelo, né, da empresa para uma empresa privada, uma empresa estatal para uma empresa privada. Então, todo aquele processo, né, o rito natural de contratação, mas era um processo demasiadamente demorado que, independente da questão estatal, né, quando a gente se compara com outras empresas no mercado, você imaginar que uma área de negócio, né, via a própria área de TI, faz uma demanda num dia, em que em 3, 4 dias, né, o ambiente está provisionado para que o trabalho comece do lado do desenvolvimento, é algo que é por isso que as equipes hoje têm dito que não querem saber de outra vida. E você falou coisas aqui extremamente fundamentais, que é isso, é a questão dessa elasticidade, a questão da agilidade, poder proporcionar inovação para vocês, mas tem um ponto aqui, Aspen, que é crucial, né, e que a gente sente, eu queria escutar um pouco de você, que é a questão da cultura. A cultura, como é que a adoção da nuvem pela BR impactou internamente essa mudança cultural dentro do seu time e talvez dentro de todo o grupo da BR? Como é que você viu essa mudança? Não, a mudança, ela não dá para dizer que a mudança já aconteceu, porque a mudança ela é constante, né? Mas é muito importante também dizer que durante o nosso processo decisório, né, de migração para a nuvem, a gente entendia que, olha, não adianta a gente migrar e continuar operando da mesma forma que a gente, né, operava até então. Obviamente, que a gente entendeu que, internamente, a gente não seria capaz, na mesma velocidade, de saber operar nesse novo mundo. Então, esse processo, essa parceria com a AWS, ela não foi uma parceria só de migração de infraestrutura, né? Nós também desenhamos junto com vocês, né, todo o processo de aquisição de conhecimento dessa nova forma de operar e estabelecemos, né, construímos em conjunto o que hoje a gente tem lá do nosso centro de excelência, né, para a navegação desse novo mundo na nuvem. Então, em paralelo, a gente também vinha conduzindo uma questão, né, que bastante falada no mercado, né, a famosa questão do DevOps, né, a gestão de produtos e não mais de projetos. Então, tudo isso combinado nesse momento, eu diria que foi uma mudança significativa da forma que a gente enxerga os desafios de negócio e o que naturalmente aconteceu foi a forma que os negócios da companhia passaram a enxergar também os profissionais de TI, né? Hoje, eu diria com toda tranquilidade que não há dúvida nas áreas de negócio da companhia, a hora que tem qualquer problema relacionado, que não necessariamente no primeiro momento já está claro que vai ser necessário trazer tecnologia para resolver o problema, mas ali tem um grupo que consegue me ajudar a pensar como resolver o problema, que pode ser a mudança de processo, a eliminação, eventualmente, de alguma tecnologia e, óbvio, que em vários casos, sim, tem a agregação de uma nova tecnologia. Mas essa forma de encarar, né, diferente os desafios, os problemas, de desde o primeiro momento trabalhar junto com as áreas de negócio, isso também foi fundamental nessa mudança da cultura, do modelo, e que essa parceria ela trouxe muito, né? A gente se enriqueceu muito dessa nova forma de trabalhar, como assim botar junto, né, a turma do desenvolvimento com a turma de infra, de operações, a turma de segurança que só vinha depois. Não temos isso, né? A gente caminha a passos largos para um novo modelo operacional e é muito interessante a gente já ver o reporte das áreas de negócio eu não confiava muito de que essa coisa ia funcionar e foi muito bom ver em como 2, 3 meses a gente conseguiu reconstruir alguns negócios para a companhia. Então, novamente, eu vou repetir muito aqui a grande satisfação de ver que aquela aposta, né, de que a mudança seria possível e foi. E nisso que você falou, acho que num curto espaço de tempo já dá para ver uma mudança cultural e uma mudança na mentalidade, que eu acho que esse é um principal catalisador do que a gente chama da infraestrutura de cloud, que é você poder ter agilidade nos seus negócios. Acho que esse daqui, pensando um pouco nisso, uma vez que você fizer a migração do SAP para cloud, que já é essa inovação, que já traz uma grande escala de aplicações, quais são os desdobramentos e evolução que você vê de projetos para os próximos anos? Com certeza é o que a gente já tem visto, que a hora que a gente conseguir tirar da frente, né, essa questão da migração e
não precisar gastar mais tanto tempo com atividades, não que elas, obviamente, não eram importantes, eram muito importantes, mas agora existe uma forma muito mais ágil de fazer as mesmas coisas, né? Existe uma forma de automatizar vários processos, né, dentro da própria TI que não era possível antes, que agora a gente consegue fazer. Então, é natural que a gente consiga migrar todo aquele tempo, aquele esforço que a gente gastava com algumas atividades para atividades mais analíticas, né? De como é que a gente gasta menos tempo para manter o que seria, né, o cuidado sempre colocar que não seja importante, mas aquela fundação, aquela base que é necessária, aquilo a gente consegue tratar, né, de uma maneira mais simples, né, mais ágil. Então, sobra muito mais tempo para as equipes estarem sempre tentando chegar um passo para frente, né? Como é que a gente entende mais rápido os desafios que o mercado coloca para a gente, como é que a gente entende mais rápido os desafios que foram digeridos e as áreas de negócio colocam para a gente, e, eventualmente, como é que a gente consegue se antecipar a alguma mudança, né, que talvez um grupo pequeno só tenha percebido, porque o que é muito interessante nessa dinâmica de mercado, né, voltando à analogia da velocidade da Fórmula 1, é que, lógico que os nossos principais competidores, né, sempre estarão ali para, né, não nos deixarem dormir no ponto, né, por assim dizer, mas a nossa competição não é mais a tradicional, né? Como eu comentei no início, a gente tem uma gama de negócios bastante extensa, então, ao mesmo tempo que a gente tem sim que está olhando ali a questão de um negócio mais tradicional de logística, que ainda assim tem muita inteligência a ser aplicada ali, muito algoritmo a ser aplicado ali, a gente tem um negócio de varejo lá na conveniência que a competição é mais nervosa ainda, né? O varejo é bastante ágil e tentar, né, entender e reproduzir ali uma necessidade colocada pelo cliente. Então, a gente vê uma evolução natural para essa coisa de enxergar produtos e não mais projetos com início, meio e fim, porque a maioria das coisas vai ser de uma evolução constante, de uma melhoria constante, e para isso também, obviamente, que a gente conta com a parceria, né? E aí a gente falou muito aqui desse conceito de parceria, só para ajudar a ilustrar aqui como é que a gente vê essa questão de parceria. Ouvi uma vez e não esqueço mais como é que deve ser a relação entre parceiros, né? Parceiro é aquele que te diz que você está com alface ou com feijão no dente, né? Então, parceiro é aquele que diz para você a verdade: olha, esse processo aqui não está legal, isso aqui tem uma forma melhor de fazer. É assim que as duas empresas, ou três, ou quatro, enfim, né? Temos aqui vários desenhos de parceria possíveis, mas é importante entender que não é só a questão de, tá tudo bem, tá... Não, olha, aqui há pontos de melhoria, aqui a gente entende que a gente consegue construir de uma maneira diferente e a gente enxerga essa questão das parcerias de uma forma muito natural e muito fundamental para que a gente consiga evoluir ainda mais, né, depois que a gente virar essa página da migração da nuvem, que, como eu falei, já deixou de ser há algum tempo um tabu, vamos colocar assim, e agora é olhar para frente. Aspen, você falou algumas coisas aqui que, como head da operação da AWS Brasil, me dá orgulho em poder atendê-lo e que tem muito a ver com a nossa essência, que é a obsessão pelo cliente. Acho que você comentar isso reflete toda a nossa forma de ser. E um outro aspecto que você mencionou, que para nós é fundamental, olhando o longo prazo, que também está dentro do nosso dia a dia, é que assim, o fato da sua equipe não ter que estar preocupada com o provisionamento de compra de máquina ou necessidade de computacional, faz com que você abra um espectro de outras oportunidades, de analytics, ou de machine learning, ou de IoT, que estão vivendo nesse contexto. Como é que a AWS, própria SAP e a Sempre pode continuar te apoiando nessa jornada? Como você vê? Certamente que tem muito espaço, né? Foi um passo grande que a gente deu, mas ainda tem vários outros passos que a gente precisa dar, porque ninguém sabe, né, o futuro, né? As mudanças estão acontecendo, né? Outra coisa que é importante também de trazer dentro dessa mudança, né, que ajuda bastante tanto a equipe técnica, tanto quanto o processo decisório, né, essa possibilidade que a nuvem traz, porque sempre que a gente tinha que pensar, né, em adquirir equipamento e provisionar ambiente,
a gente tinha que, de alguma forma, acertar o que ia acontecer nos próximos 2, 3, até 5 anos, né? A gente fazia aquisições para durar 5 anos. E até isso a gente vê uma mudança da forma das pessoas pensarem, de que, vamos começar pequeno. Qual é a menor máquina que tem disponível? É essa que a gente começa. Ó, performance não está muito boa, não. Não é na escala mais de meses, né? Na escala de minutos ou horas, aquela máquina ela é aumentada. Agora chegamos à capacidade que a gente precisa. Resolveu da melhor forma do que tentar adivinhar o futuro. Então, é muito interessante ver aquilo que a gente sempre imaginou que poderia acontecer, aquilo que a gente... É como se a gente lesse uma história, né? Ó, tenho aqui algo que se aproxima muito da ficção, né? Embora a gente volte em alguns filmes, né? De alguns anos atrás, a gente vê, pô, aquilo que era ficção está acontecendo hoje, né? Então, faço essa associação aqui com algum grau de ficção científica que as pessoas começam a vivenciar, pô, realmente é possível, né? Então, certamente que temos ainda muita estrada, ainda bem, né, que quanto mais estrada a gente tem pela frente, mais energia vai ser necessária, mais combustível vai ser necessário. Então, isso é importante para a gente também. E muita energia de parte a parte, né, parte da BR, comentou, né, obviamente, da própria AWS, da SAP, que também foi fundamental, acho que vale aqui também, né, a gente já falou muito da AWS, da Accenture, da SAP, que esteve sempre muito junto com a gente, né, com o serviço ali tentando reduzir um downtime que é necessário na hora que a gente faz a virada de chave. Então, essa química entre as empresas ela foi fundamental e, obviamente, que ela continua sendo. Então, essa questão da parceria que a gente falou aqui, enquanto ela for, né, vitoriosa e trouxer resultados, enquanto fizer sentido, né, para cada uma e para todas as partes, a gente precisa seguir em frente, porque muita coisa boa ainda tem para acontecer pela frente. Não, é legal que você comentou que a SAP é um parceiro global e um grande parceiro nosso, e eu tenho amizades lá dentro. Já no outro vídeo eu falei da Cristina, dando a boa sorte para ela na nova jornada, e a Accenture com o Framil, um grande amigo também. Acho que você tem aí empresas que te ajudam nesse contexto. E uma coisa que você falou, e aí eu queria que você conseguisse resumir, é assim, não é uma jornada de futuro, não é algo que você lê, é algo que você está vivendo na realidade. Acho que diferente de empresas que começaram já tendo todo o benefício da nuvem, você está num processo de migração, tendo e sabendo do tudo que pode acontecer, presente e futuro. Como você resume todos os benefícios que você enxerga dentro dessa migração que você está fazendo? Eu acho que o maior deles, né? A gente falou muito de tecnologia, lógico que a tecnologia ela é poderosíssima, mas eu diria que o maior fruto que a gente ainda vai colher dessa transformação, dessa migração, é a transformação cultural que a gente foi capaz de promover em todos os times, né? Porque amanhã ou depois vai surgir uma outra tecnologia e é importante que as pessoas entendam que essa forma de se agrupar e de refletir junto, de trabalhar conjuntamente desde o início, tentar o mais rápido possível preencher lacunas de conhecimento, né? Que obviamente parte dessa lacuna de conhecimento é lacuna, né? Algum gap tecnológico. Então, eu acho que esse é o grande ganho desse processo de transformação. Mas, obviamente, aí entrando especificamente na questão da tecnologia, da nuvem, essa flexibilidade, e aí por isso que eu acho que vale a pena reforçar, quando eu comentei que, além da migração, a gente tratou de cuidar da criação de um centro de excelência para que a gente tenha um grupo ali, e esse grupo, obviamente, que sempre vai precisar se manter atualizado para propor as melhores formas da empresa, da BR, continuar evoluindo, né? Então, temos hoje uma realidade que é diferente da que a gente tinha 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos então nem se fala, né? E que a gente sabe que daqui a 6 meses alguma coisa vai estar diferente, ou muita coisa vai estar diferente, mas o principal ponto dessa migração, né, que acho que do resumo do ganho, é essa flexibilidade, né, essa adaptabilidade, né, da infraestrutura, não só da infraestrutura, a gente tende a resumir, né, a questão da nuvem como infraestrutura, mas vai muito mais além disso, né? Só para, né, a gente fala, mesmo falando de plataforma, falando de software, mas eu acho que essas coisas estão cada vez mais misturadas, fica cada vez mais difícil a gente dissociar
uma coisa da outra, e a grande vantagem, a próxima vantagem que a gente já começa a ver um grande ganho também dessa migração, é a gente conseguir organizar a nossa arquitetura de dados, né, na hora que a gente simplifica a nossa arquitetura, porque esse processo de migração, muito longe de ter sido um processo que pega do jeito que está aqui e joga para a nuvem. Muito longe disso. A gente sabia também que se a gente fosse por esse caminho ou tentasse maximizar esse caminho, a gente não conseguiria aproveitar todos os benefícios da migração para a nuvem. Então, dá para dizer que, e aí uma outra realidade também, né, como você bem comentou, estou tendo a oportunidade aqui de falar para outros colegas nossos aqui dos desafios de TI, servidores e aplicações que a gente nunca teve coragem, às vezes, lá apertar o botão e desligar, a migração é uma ótima oportunidade, porque precisa acontecer, né? Algum fim você precisa dar para que ou alguém assuma que aquilo é seu e precisa continuar, ou a solução está dada. Então, essa é uma outra coisa interessante também que a gente pode observar nesse processo de migração. E eu acho que vocês vão perceber que até aqui, apesar de sim, a gente ter feito essa conta, de sim a gente conseguir apurar, né, e ver, quando a gente avalia, né, o famoso TCO, né, na linha do tempo, uma grande ganho financeiro, né, de economia de recursos na migração da nuvem. Eu acho que vocês puderam perceber que demorou bastante para eu trazer a questão de custo aqui no nosso processo decisório de migração, né? Porque, obviamente, que é muito importante a questão de custos, né? Mas para toda empresa, né? Não seria louco aqui dizer que não olhamos custos, muito longe disso, mas tem vários outros benefícios que, tá bom, né? Para o financeiro não ficar muito chateado que eu vou colocar aqui, então estão no mesmo nível ali de benefício do que a questão financeira de um processo desse de migração. Como a gente já falou, a agilidade, a inovação, a possibilidade de plugar, né, várias novas soluções na hora que a gente está na nuvem, enfim, então, né, daria uma outra sessão dessa só para a gente falar aqui de benefícios de rodar na nuvem. Eu tenho certeza que a gente faria uma outra sessão e, em função do tempo, a gente vai ter que ser. Aí eu queria saber que conselho você dá para esse CIO, seu parceiro, que está vivendo o desafio da inovação, esse desafio de uma pandemia, da necessidade de se transformar. Que conselho você deixaria para ele? Acho que o principal, a gente já usou a palavra aqui, né? Coragem, né? Não é um processo fácil, não é uma decisão fácil, é uma decisão que se envolve várias áreas da companhia, mas é uma decisão que ela precisa, assim, né? É uma decisão que ela precisa ser tomada, né? Então, tenha certeza de que, olha, não vou fazer, não vou migrar e tenho certeza que não faz sentido. Pode ser, não conheço também, né? Mas é uma decisão que mais cedo ou mais tarde vai precisar ser tomada e a gente fica bastante satisfeito também. A gente viu há pouco tempo agora uma reportagem grande, né, num jornal de grande circulação, falando dos bancos que agora começaram a avaliar a migração para... os bancos estão falando disso agora, eles tomou uma decisão, agora a gente está comemorando a virada de chave. Então é bom ver essa coragem que a gente teve da migração e como eu já comentei, né, não se deixe levar pelas respostas fáceis, né? Porque tem muita resposta fácil que operamos bem assim, para que a gente vai mudar? Nunca tivemos problema, ou os problemas já são conhecidos. Mas a gente vai migrar e se der problema, e aí? Se você não migrar, alguém vai migrar por você. Isso é algo que eu poderia dizer, porque os benefícios da migração, aquilo que a gente ouve de empresas que nasceram já digitais e que sempre se beneficiaram, né, da agilidade e da flexibilidade da nuvem, eu posso dizer que uma empresa do tamanho da BR, né, está falando de uma empresa aqui, como eu já falei, é uma empresa, né, de um porte considerável, uma empresa gigante, a nossa realidade aqui nacional, e conseguiu, sim, ter os benefícios e as vantagens da migração para a nuvem já desde o primeiro momento. Aspen, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que é uma conversa fantástica que nós tivemos aqui. Eu queria agradecer a SAP, a parceria que nós temos com ele, de poder estar nesse evento, a Accenture, que foi fundamental tanto nesse projeto quanto outros projetos que a gente tem pela frente. E agradecer a você, aos nossos ouvintes que estão aqui nos escutando e dizer que continue assistindo às nossas sessões no SAP Now. Muito obrigado e, Aspen, mais uma vez, sucesso e parabéns. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Cleber.